Olha, vocês vão me desculpar aí a palavra, né? Mas que calor da porra, Ave Maria. Eu tô gravando, né, na madrugada. O jogo do Goiás e do Coxa foi às 9h30 da noite. Termina 11, lá vai cacetada. Os jogadores ainda me colocam uma briga que ainda fica um tempão. E eu tô gravando de madrugada em Goiânia e tá um calor da moléstia. Mas eu tenho certeza que o calor que tá fazendo aqui não é nem perto do quanto esquentou o jogo ao final desse 0 a 0 que, olha, pro Coxa foi até um resultado, assim, lamentável, né? Porque o Goiás fez um 0 a 0 que pra ele foi como se fosse uma goleada. E a gente ainda foi premiado no final com aquelas cenas lamentáveis que geraram expulsões pra todos os lados. Tivemos um golzinho ali anulado no final do jogo pra dar uma emoção. E no geral foi basicamente isso. O jogo entre o líder e o vice-líder, na verdade, pro Coxa foi até legal, né? Deu pra dar uma emocionada, deu pra dar uma empolgada. Pro torcedor do Goiás, olha, os comentários de hoje não vão ser nada legais. Então fica aí que eu vou falar tudo que rolou nesse jogo, enquanto o calor não me consumir. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão sendo consumidos pela inversão térmica. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E falar desses dois times hoje, né, e nós estamos falando aí do dia 13 de setembro, que já tô gravando na madrugada do dia seguinte. É meio que chover no molhado, todo mundo tá entendendo os momentos dos dois times. O Coxa, líder, vem numa arrancada muito legal nas últimas rodadas, com um futebol muito bem apresentado pelo time, com goleadas, não é? Inclusive goleada em cima da Ferroviária na última partida. E recebe o Goiás, que vem numa derrocada. O Goiás que vem numa sequência de resultados e principalmente de apresentações muito abaixo do que se esperava de uma equipe que liderou a competição durante todo o primeiro turno praticamente. Vamos entender o seguinte, o Goiás depois que se reforçou parece que piorou, essa é que é a verdade. O Coxa veio armado com o Pedro Morisco no gol, e aí veio nas laterais o Zeca e o João Almeida com o Jaci e o Maicon como zagueiros. Jaci pra mim um dos melhores, se não o melhor zagueiro da competição. Acompanhados pelos volantes o Alisson, o Sebastião Gomes e o Vini Paulista, que na verdade funcionava quase como um meio articulador. Na frente, o Clayson, ou Clayson, se vocês preferirem, né? O Lucas Ronier e o Rodrigo Rodrigues, que inclusive acabou sendo substituído pelo Gustavo Coutinho ainda no primeiro tempo. Então não vou nem falar muito, porque ele pouco participou. Já o Goiás estreou entre aspas, né? Porque na verdade ele já jogou em uma partida aí pra trás, mas eu nem lembro, mas começou o jogo com outro goleiro, afinal o Tadeu tá suspenso. Começou com o Thiago Rodrigues, trazendo na defesa o William Lepo e o Lucas Lovatti como os laterais, e na zaga Lucas Ribeiro e Messias, mantendo a mesma dupla do jogo passado. No meio, aí um quarteto, né, de jogadores. Marcão, Rodrigo Andrade, Juninho e o Wellington Rato, caindo um pouco mais pela esquerda dessa vez. E na frente, o Wellington e o Anselmo Ramon. E olha, esse jogo é muito difícil eu poder elaborar muita análise pra vocês, análise muito detalhada, porque na realidade ele é muito factual. Ele foi um ataque contra a defesa, só, tá? Não dá pra falar que o Goiás jogou no ataque em algum momento, não houve Goiás ofensivo. E na verdade, vamos ser sinceros, o Goiás ofensivo não vem existindo há muitos jogos. São lampejos de alguns jogadores que eventualmente conseguem alguma coisa e gols que acontecem até num certo acaso. Lembre-se dos últimos 2 gols, pelo menos os que eu me lembro. Foi um gol de chute de fora da área que pegou no defensor e foi pro gol, um gol contra, e uma bola que ficou batendo ali dentro da área num escanteio, uma bola parada. Me lembra e me puxa pela cabeça o último gol que o Goiás construiu a jogada. Eu nem me lembro. Tá? Eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro. E eu sei que tem torcedores mais clubistas que podem ficar chateados às vezes quando a gente critica seu time, mas cara, esse vídeo aqui não tá pra passar pano. Esse vídeo aqui não tá pra mascarar os defeitos adversários ou defeitos do time goiano por conta de uma tendência A ou B. Vocês sabem muito bem, o vídeo é imparcial, a análise é técnica. E tecnicamente, o Goiás não vem bem há 10 rodadas. Tá? Há 10 rodadas o Goiás não joga um bom futebol, ponto final. Mesmo quando venceu, mesmo quando conseguiu a vitória. Já no caso do Coxa, o Coxa vem em um momento onde ele encaixou um estilo ofensivo, só que ele sente falta de uma peça.
o Josué. O jogador que vem sendo o cérebro do time e que dá a dinâmica de meio de campo. Sem ele, o Coxa fica absurdamente dependente de jogadas individuais e cruzamentos. Principalmente do lado do Ronier e do Clayson no primeiro tempo. E aí sim, de fato, aproveitando-se inclusive de falhas defensivas do Goiás, que é outra coisa que vem acontecendo há muitas rodadas, o Coxa deu emoção no primeiro tempo. Em duas chegadas, uma logo no começo do jogo, numa dupla finalização, onde o Thiago Rodrigues fez umas defesaças. A segunda, então, foi inacreditável, a defesa que ele fez. Logo no começo do jogo, ele garantiu o 0 no placar naquele momento. E depois teve uma chegada também com cerca de 4 finalizações que o Coxa tentou ali, tenta chute, tenta tal, e os zagueiros acabaram tirando, até o goleiro participou, a defesa do Goiás conseguiu se salvar. Do Goiás não teve nada, tá? Teve uma inversão de bola, numa tentativa de cruzamento, que pegou no peito do Jaci e foi pra linha de fundo, escanteio. Só, o Goiás ofensivamente não jogou. O Anselmo Ramon foi o espectador do jogo. Do lado do Coxa, como eu falei, faltava o meio de campo, mas o time tinha muito espaço. O Goiás, ele recuava suas duas linhas quase dentro da área, o que fazia com que muitos jogadores conseguissem ficar de frente para a área, de frente para o campo ofensivo e terem tempo, espaço e possibilidade de fazer suas jogadas. E aí surgiram algumas, como essas duas que eu falei. Agora, no geral, foram muitos cruzamentos, foram muitas bolas, tentativa de enfiada de bola nas costas da zaga. O Goiás, obviamente, gostando desse empate, o que de fato não é um resultado ruim, levando-se em conta que o Coxa é o líder e joga em casa, mas a forma como ele se desenhou, a forma como se desenhava o futebol do Goiás, era um treino da defesa do Goiás contra o ataque do Coxa. E cara, sinceramente, em muitos momentos, eu achei que o Goiás estava parecendo um time de Z4. Aqueles times que jogam só fechadão, retranca, só no chutão pra frente, sem nenhuma definição de meio de campo, sem nenhuma ideia de ataque, zero ataque, sabe? E cara, não dá. Desculpa, não dá, cara. Nós estamos no final do campeonato. Eu sei que falar em troca de técnico eu mesmo sou totalmente contra a troca de técnico. Mas, cara, o que o Mancini tá fazendo com o Goiás, cara? Nesse ritmo, do jeito que o Goiás se apresentou no primeiro tempo e no segundo, não é um time de G4, é um time de Z4. Só que o Goiás está no G4 e tem que se portar como tal. Como eu vi o Coxa se portando. O Coxa buscou o jogo o tempo todo. Mesmo tendo dificuldades, porque aí sim, em muitos momentos a defesa do Goiás estava bem encaixada, dificultava as jogadas do Coxa, mas o Coxa tentava e ele tinha chances. O segundo tempo veio, houveram algumas mudanças, a gente já tinha tido uma mudança no Goiás e uma mudança no Coxa, né, que foi a saída do Rodrigo Rodrigues para a entrada do Gustavo Coutinho, que entrou muito bem, diga-se de passagem, foi um jogador muito participativo. E aí, no segundo tempo, a gente teve algumas mudanças ali, ó. Por exemplo, tivemos a entrada do Moraes entrou o Moraes e entrou o Gava no lugar do Rodrigo Andrade. Isso já com 20 minutos do segundo tempo, tá? No Coxa, a gente teve mudanças como a entrada do Felipe Guimarães, no lugar do Zeca. Tivemos também o Yuri Castilho entrando, o Depena entrou no decorrer ali da partida, né? Então, assim, tivemos algumas mexidas para tentar dar ânimo diferente. O Goiás não mudou nada. O Goiás continuou um time absolutamente recuado e defensivo. E olha, vocês vão me desculpar, tá? Torcedores do Goiás, eu acho que faço coro com alguns torcedores, mas eu sei que tem um ou outro ali que pode ser mais clubista, sei lá, pode ficar mais tristinho, chateado com o que eu vou falar. Mas o Goiás jogou covarde. Covarde, cara. Muito covarde. É você ficar o tempo todo se defendendo sem nenhuma perspectiva de jogada. A única coisa que eu me lembro do Goiás foi uma inversão de bola do Rato para o Lovati no segundo tempo, que o Lovato não conseguiu dominar direito, não conseguiu chutar pra área, e a bola foi pra linha de fundo, ou o Coxa tirou, não me lembro. Foi só. Pensa, cara, o Goiás não chutou no Pedro Morisco. Pedro Morisco não jogou. Ele não participou do jogo, ele ficou assistindo. Então, assim, cara, é uma postura que a gente vem falando há muito tempo aqui, não só eu, como muitos outros comentaristas, muitos outros analistas, e fica parecendo que a gente tá agorando, que a gente tá negativando, porque o povo olha só pra tabela. Tabela não traduz o futebol em campo. Não traduz de jeito nenhum o que o Goiás apresentou em campo. Foi um jogo triste pro Goiás, sabe? Foi um jogo triste. O resultado é excelente, mas a forma que o time jogou, no final do jogo, o Messias deu uma entrevista falando que o time tinha ido com a intenção de ganhar o jogo. Pelo amor de Deus, por favor, sabe? O torcedor não é bobo. O
torcedor, ele vê o que tá acontecendo em campo, ele sabe muito bem. O Goiás não foi pra ganhar esse jogo. O Goiás foi pra sair com um pontinho de empate, olhe lá. Porque em muitos momentos o Goiás deu a bola pro Coxa e ofereceu espaços. O Coxa teve várias finalizações, várias chegadas. O Thiago Rodrigues fez uma defesaça no segundo tempo, que o juiz deu tiro de meta, achando que ele não tinha tocado. Mas pra mim ele tocou na bola, numa cabeçada, se não me engano, do Coutinho. Entre outras jogadas. Muita pressão do adversário, muito domínio do adversário. O Goiás não teve futebol nessa partida. Teve defesa, e foi só, saca? E assim... É desesperador você assistir, porque você não vê saída, sabe? É como se o Goiás estivesse encurralado num canto da parede, correndo risco de apanhar, sabe? E isso chegou até a acontecer, porque o Coxa com, sei lá, 46, 47 minutos do segundo tempo, o Coxa numa jogada ali cruzada na área, um bate-rebate, a bola sobra e o Sebastião Gomes, se não me engano, acho que foi o Sebastião Gomes, finaliza e faz o gol. Só que a bola pegou no braço dele, a bola de fato pegou na mão, uma bola que de fato era pra anular o gol foi corretamente anulado, mas era um sintoma. O Coxa era melhor na partida e o Coxa merecia a vitória, pelo que apresentava, pelo futebol que apresentava. Mas... depois do gol anulado, não teve muitas outras jogadas perigosas, o Goiás conseguiu segurar o resultado, um empate que traz um ponto para Goiânia e segura o seu adversário, que se mantém a 2 pontos de distância, mas pelo menos não se distancia a 5, como poderia ter sido se o Coxa tivesse vencido. E aí o fim do jogo tem aquela pataquada, que é, né, vou falar logo assim, porque eu abomino completamente esse tipo de reação, esse tipo de situação. Uma brigaiada lascada, 3 jogadores expulsos pra cada lado, os 2 times se prejudicaram, tá? Porque no caso do Goiás, por exemplo, pelo que eu vi, posso estar enganado, mas eu vou colocar aqui a lista de jogadores que foram expulsos, mas se não me engano o Anselmo Ramon foi um deles. E cara, perdeu o Anselmo Ramon, não tem substituto não. Arthur Kaique não substitui o Anselmo Ramon, por exemplo. Então assim, uma confusão que não ajuda ninguém, que não resolve nada, que não dá ponto pra ninguém, só prejudicou os envolvidos, o Coxa e o Esmeraldino. E aí eu falo pra vocês, pra mim prejudica muito mais o Goiás. Final do jogo foi péssimo pra todo mundo, pra torcida que ficou assistindo aquela brigaiada ridícula, pra telespectador que tava assistindo na TV, pros times que perderam jogadores importantes pra próxima rodada, principalmente o Goiás, né? Então assim, é um final lamentável, eu não vou ficar comentando brigaiada, porque pra mim isso aí nem faz parte do futebol, tá? É uma grande bobagem. E mas a razão, porque o Thiago Rodrigues, não sei o quê, porque o Jaci, não sei o quê, não me interessa. Não me interessam os motivos da briga. O que me interessa é, eles resolveram sair às vias de fato e acabaram prejudicando os seus times. Isso que interessa. E pra você, torcedor, tenho certeza que o que interessa é que o Coxa tá líder, o Goiás, apesar dos pesares, ainda é vice-líder, mas tem muita coisa pra melhorar, tipo muita. Se não melhorar, o risco de sair do G4 é real, tá? É muito factual. Goiás precisa abrir os olhos, e eu nem falo questão de troca de técnico, como eu falei pra vocês, tem que mudar a filosofia de jogo, tem que mudar a filosofia do momento, sabe? O psicológico, tem que mudar a atitude em campo, é isso que o Goiás precisa mudar, não é mudar técnico, tem que mudar isso lá dentro. A hora que o Goiás entender que ele é uma das equipes que tem que brigar realmente pelo título e que tem que mandar no seu jogo, que tem que controlar a posse de bola, que tem que ter jogadas ofensivas, tem que atacar o adversário, na hora que o Goiás perceber que ele tem que fazer isso, incluindo fora de casa, aí você vai ter uma mudança de paradigma. Se não fizer essa mudança, pode vir o técnico que for, não vai fazer diferença, porque o que tem que mudar é aqui dentro e não lá na ponta do pé. Mas e aí? O que vocês acharam desse empate? O que vocês acharam desse jogo, daquela pataquada do final do jogo ali? O que vocês acharam? Pra você, torcedor do Goiás, ponto meio copo, como diz o Messias, foi um copo meio cheio, apesar do Goiás não ter feito nada ofensivamente. Valeu a pena essa jogada toda recuada na defesa pra, enfim, ficar com um pontinho lá no Couto Pereira? E você, torcedor do Coxa, gostou da apresentação do Coritiba, mesmo não tendo vindo a vitória? Você gostou do que você viu em campo? Gostou da apresentação dos jogadores? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários que eu vou ler, vou comentar todas. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Se aparecer
botão hypar pra você quando você clicar no like, é porque você é uma pessoa especial, ele é diferenciado. Esse botão não aparece pra todo mundo. E se aparecer, eu peço que você clique lá no botão hypar, porque ajuda o canal, ajuda a fortalecer, engaja mais a galera. Além disso, você também é gamificado no YouTube, você recebe notificações conforme você ajuda os canais ali. E se você puder ajudar o canal financeiramente, ainda quiser benefícios, e se você quiser ajudar o canal financeiramente, ainda quiser ganhar benefícios participando do grupo de membros, basta assinar o canal, se tornar membro. A partir de apenas R$ 1,99 você entra no Gather Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet. Nesse grupo, você entra lá no grupo do WhatsApp, você vai ser colocado no grupo do WhatsApp, e lá você tem conteúdos exclusivos, informações de jogos diariamente, notícias sobre os eventos esportivos do dia para você acompanhar o seu esporte, seu time do coração. Você tem notícias 24 horas também, membros especializados em futebol, torcedores de tudo quanto é time tá por lá, piadas, memes, figurinhas, coisas que você deve estar acostumado em grupos de futebol, mas sempre no âmbito esportivo, com todo o respeito e educação de um grupo onde você se diverte e ainda se informa. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.